transmitido por lá. Então, já passo a palavra para a Bárbara para começar o debate. Obrigada. Queria agradecer o convite, acho que vai ser uma boa discussão. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação do Felipe e falar o título da fala dele, e depois a gente pode abrir para as questões. A média da fala vai ser de 1 hora, então eu vou avisar quando estiver quase acabando. Depois a gente tem meia hora para discussão. Eu vou tentar organizar as discussões que vierem pelo chat, e as que estiverem no YouTube também vão estar aqui, e depois a gente faz rodadas de perguntas e respostas. Bom, o Felipe Campelo, ele é doutor em filosofia pela Universidade de Frankfurt, na Alemanha, fez pós-doutorado pela New School, em Nova York, e hoje é professor na Universidade Federal de Pernambuco. A fala dele tem por título Cega ou Vazia, sobre a relação entre a filosofia e a história. Eu passo a palavra para o Felipe. Okay, obrigado, Bárbara, pela apresentação, e agradeço também todo o CAFIL, né, aí da Unicamp, todo mundo que também está acompanhando a gente aqui, todas e todos, boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui voltando a conversar com vocês. Eu já tive algumas vezes na Unicamp, tenho vários colegas queridos aí, né, a Monique, a Yara, Thaís e outros que a gente tem sempre conversado e trocado aí também em torno da filosofia. A última vez que eu fui aí, a convite de Monique, eu debati sobre um debate da Sheila Ben-Habib e teoria crítica com a Anitta, né, que também acabou de defender uma tese de doutorado orientando a Yara. E uma outra vez fui na semana da pós-graduação em filosofia, também um mini curso sobre Hegel, que também foi muito bacana. E para mim agora virtualmente, né, tô voltando aí. Na época eu lembro a gente depois manteve o contato ali com alguns alunos também da pós, o Jonatas e outros. E hoje para mim é um prazer estar voltando, trazendo um tema, como a Bárbara falou, um tema quente, um tema polêmico, e eu diria que por si só isso já tem mostrado algo muito interessante do lugar da filosofia hoje no debate público, né, um pouco a contextualização para quem está acompanhando a gente aqui, né, desse convite, surgiu a partir de um texto que eu publiquei no Estado da Arte, que é um caderno do Estado de São Paulo, e que tem uma parceria também com a Ampof, tem uma visibilidade ampla também no debate da esfera pública, e o debate ele se inseriu numa repercussão que muita gente acompanhou, né, em torno da fala de Caetano Veloso, sobre João de Manuel, sobre Domênico Losurdo, e basicamente sobre o lugar da história, né, no debate público. E o que eu procurei trazer nesse artigo, e um pouco contextualizando aqui, que a minha fala vai ser nesse sentido, né, é tentar entender, afinal, qual o lugar da filosofia nesse debate, né? E aí, quando eu escrevi esse artigo no Estadão, era um pouco dizendo, olha, parecia que há uma reflexão sobre a história, sobre o lugar da história, que tem voltado aí, né, principalmente em torno de um debate que eu diria que une tanto um debate mais, em setores mais progressistas, mais à esquerda, em torno do revisionismo histórico, né, até que ponto podemos e devemos jogar fora, né, estátuas, para usar essa imagem, né, associado a um cânone de pensamento eurocêntrico, muito associado fundamentalmente aí a um debate fortemente colonialista, racista, escravocrata, né, e até que ponto então podemos olhar retroativamente a história, né, então você tem um debate ali que surge nesse contexto, né, de como olhar criticamente, e aí os setores, digamos, mais também progressistas, né, trazendo essa questão. E uma outra faceta desse debate, que foi também, que de algum modo também se situa aí, mas não somente nessa crítica, eu diria um ponto de vista do revisionismo, né, mas principalmente da equiparação, né, de regimes totalitários, como essa equiparação entre o nazismo e a experiência soviética, propriamente do socialismo
como ele foi colocado ali através das práticas soviéticas, né? O que, então, eu diria, o ponto que surge nesse debate era como, então, a história poderia ser relida. Então, grande parte dessa contribuição do Domênico Losurdo, e que vem muito, né, tem sido muito levantada e defendida pelo Jones Manuel, que é um conterrâneo, né, meu aqui do Recife também, é muito na direção de pensar como essas experiências, então, podem ser relidas, né? Então, basicamente, o argumento central, e que inclusive voltou, né, a estar à tona através de uma fala de Caetano num programa de Pedro Bial, né, e todo o impacto que isso teve, era basicamente de dizer, olha, não dá para equiparar essas duas experiências, então temos que novamente voltar ao que foi a experiência soviética, etc., que é um pouco o que Domênico Losurdo tem feito e Jones Manuel, de algum modo, tem defendido e trazendo, inclusive, essa leitura do Losurdo, né, que era alguém praticamente que não era lido aqui no Brasil. Eu tenho vários colegas italianos, o Losurdo é um italiano, né, que também não tem esse impacto tão grande na Itália, diga-se de passagem. Quem acompanha um pouco algumas coisas que eu trabalho já há mais um tempo, né, a minha tese foi sobre Hegel, eu já escrevi, enfim, tem uma proximidade, eu vou falar um pouco sobre isso hoje, na relação da filosofia da história hegeliana, e um pouco dentro dessa recepção de Hegel, tem um livro também do Losurdo, né, que é sobre a questão da liberdade em Hegel, Hegel e a liberdade dos modernos, que também não era tão conhecido entre os hegelianos. Então, o Jones Manuel ele fez um trabalho, de algum modo, de resgate de um autor pouco lido, né, que é um autor que eu diria que ele traz uma contribuição, no certo sentido, que é justamente o título do livro dele, que é oferecer uma contra-história. Porque isso para mim parece significativo, porque e aí já vem o elemento de como a gente analisa a história, né? Porque ele está oferecendo uma contranarrativa. Ele traz uma outra narrativa da história. E eu acho que nisso é importante a gente ampliar as vozes de quais narrativas hegemônicas fazem a gente consolidar uma história contada de uma determinada maneira. Eu acho que a ampliação que se dá, então, esse é o meu lado, digamos, que eu vejo com bons olhos desse debate, são ampliações de narrativas. E eu acho que toda possibilidade de contranarrativa, de contra-história, de romper com discursos hegemônicos, é um discurso de ampliação de vozes. Muitas vozes, essas que poderiam estar fora do discurso por razões várias, né, mas, sobretudo, eu diria, por uma razão de circulação de poder. Eu acho que esse tipo de ampliação do discurso histórico é o que tem sido chamado na filosofia de superar uma injustiça epistêmica. Esse é um termo que eu tenho trabalhado bastante, né, o termo da injustiça epistêmica, ou aquilo que a Spivak vai chamar de violência epistêmica, que é o fato de que determinadas vozes não têm a mesma relevância que outras. E isso não se dá pelo conteúdo do argumento. Ou seja, o que está em jogo ali não é propriamente o discurso. O que está em jogo é quem fala. E no momento em que quem fala tem mais voz do que outra, estamos diante de um problema de injustiça, quando o que não está, portanto, em disputa é o conteúdo, o argumento do problema, né? Está em jogo, portanto, quem está enunciando, né, quem está formulando o problema. E, evidentemente, desse ponto de vista epistêmico, o que a gente tem nessa reconstrução, então, um pouco da narrativa histórica, é mostrar que a história ela é contada de uma determinada maneira, né? Ou seja, como alguns, e isso dentro já de um debate, né, quer dizer, essa história contada pelos vencedores, né, a gente mostra ali, evidentemente, uma circulação de poder dentro dessa narrativa histórica. Não é à toa que, eu diria, tanto nessa constituição do cânone histórico, mas é algo que certamente valeria para a filosofia, também, da constituição do cânone filosófico, o que a gente tem aí é algo muito semelhante a essa estrutura de constituição do cânone, muito semelhante a uma lógica geopolítica de poder, né? Então, evidentemente, não é à toa que o cânone, tanto da narrativa histórica quanto filosófica, se constitui como fundamentalmente eurocêntrico, masculino, branco, etc., né? Então, você tem uma forma de circulação, então, desse
de constituição do cânone que aponta para si só já um problema de injustiça. Portanto, quando a gente fala aqui de injustiça epistêmica, nesses termos, o que eu tenho enfatizado é que aqui também se trata de um problema político. Porque injustiça epistêmica, nesse caso, no momento em que eu estou confrontando vozes que não estão dentro do discurso, ou seja, vozes que são tidas como centrais, enquanto outras vozes são periféricas, vozes que são tidas como propriamente discurso, enquanto outras são ouvidas meramente como ruídos. Tudo isso é uma forma de disputa de poder que, portanto, dentro do seu caráter epistêmico, é um problema político. Ou seja, epistêmico aqui não se refere apenas, podemos dizer assim, a nossa forma de como as nossas crenças justificadas se dão, ou como a nossa relação com o mundo é colocada, né? Como, portanto, damos boas justificativas para nossas crenças. Quer dizer, não é apenas isso, né? É que mesmo essas justificativas e mesmo a forma como eu me relaciono com o mundo, ela não tem a mesma força e a mesma relevância dentro do discurso hegemônico, né? Então, por isso que é um problema político. Então, de como a gente circula e escuta determinadas vozes, né? Eu acho que, desse ponto de vista, o debate que Losurdo traz, ele é importante porque ele amplia as narrativas. E ele diz, olha, existe uma narrativa que constitui o núcleo duro da narrativa liberal, né? Portanto, de como o liberalismo ele se constitui, né, como dentro do que eu chamo de uma aposta liberal, né, que é uma aposta inclusive de defesa de direitos humanos, né, de argumentos como tolerância, que surge dentro também dessa aposta liberal, né, ou seja, a capacidade de transformar formas de violência, inclusive violência que impediria um tipo de pluralismo das democracias modernas, né, como, por exemplo, tolerância à liberdade de crença, à liberdade de expressão, né. Isso, eu acho que é importante não negarmos que isso, de fato, foi uma aposta liberal e que se deve muito àquilo que o liberalismo moderno, né, se a gente lembrar aqui de John Locke, de Adam Smith, né, de como eles estavam, então, tentando ampliar esse tipo de discurso, né. O que é que, então, acontece? Quando a gente oferece uma contra-história, né, ao modo de Losurdo, o que, de algum modo, a gente está dizendo é que, olha, essa aposta liberal, ela não teve esse mesmo tipo de repercussão, né, de certas defesas, né, por exemplo, dos direitos humanos, como estava presente no discurso liberal. E aqui temos vários níveis que a gente pode chamar aqui de contradição ou uma espécie de paradoxo. Esse seria a crítica mais fraca a essa tradição. Ou seja, dizer o seguinte, por exemplo, quando se acusa John Locke de que ele era um dos investidores também de companhias escravocratas, ou que ele tinha escravos e tudo, você tem aqui uma espécie de... que você pode fazer uma crítica, uma acusação de um tipo de contradição, digamos assim, entre determinadas ideias liberais ou práticas daqueles filósofos liberais, né? Então você tem um tipo de crítica aqui a uma espécie de contradição enquanto hipocrisia, digamos assim, né? Quer dizer, pessoas que defendem determinados ideais, mas que na prática fazem outros, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Eu acho que esse é um nível de crítica que é possível ser feito, mas que eu diria que essa é uma crítica que não chega ao cerne, de fato, do problema, porque eu acho que a boa crítica ela se dá no nível propriamente das ideias. E é isso que eu defendo no meu artigo, né? De que, olha, temos que, então, oferecer uma crítica que defenda qual é o problema dos discursos defendidos dentro das ideias liberais, né? Então você tem aqui uma crítica propriamente filosófica ao liberalismo. O que basicamente
eu, então, me inseri nesse debate é para dizer o seguinte, né? O modo como esse debate estava sendo colocado, né, eu acho, inclusive, a forma como Losurdo se insere nesse debate, a forma como Jones Manuel se coloca, né, e um pouco a forma como... o que estava em jogo, de fato, nessa crítica que estava sendo feita do liberalismo, né? A imagem que eu uso lá no artigo é dizendo o seguinte, olha, esses problemas de uma crítica, percebo, então, as ideias liberais ao liberalismo, estava sendo feito no plano de uma crítica à faticidade histórica, né? Isso foi uma coisa que eu percebi, eu já tive uma conversa, né, iniciar uma live até com o Jones Manuel já há algum tempo, bem antes disso. Depois eu voltei a um outro debate sobre Hegel, né, com ele e com um colega também aqui do Recife, o Eribaldo Maia, que inclusive muita coisa disso surgiu a partir de uma disciplina, Eribaldo talvez esteja aí ouvindo, ele disse que ia participar, e muito surgiu, né, assim, de uma primeira disciplina que eu dei assim que eu entrei como professor aqui na Universidade Federal de Pernambuco, que eu fui dar uma disciplina na história. E aí foi uma disciplina que eu trabalhei Foucault, eu vou falar um pouquinho sobre isso, Foucault, Kant, Benjamin, Hegel, né, problemas propriamente de filosofia da história, né, e desde ali eu tinha e sempre tive essa espécie de paixão pelo nível da crítica filosófica à história. E é justamente isso que eu não vi presente nesse debate. Muito, e essa foi um pouco a minha crítica, né, é que é como se eu chamo uma espécie de falácia genealógica, uma falácia histórica, né, porque você está querendo, tem a intenção de criticar, portanto, ideias, né, argumentos, mas o modo e o argumento que você justifica para essa crítica está no âmbito da história. E qual é o grande problema para mim disso? É o seguinte, o que é a história, né? O que são esses fatos que a gente diz que está contradizendo argumentos, né? E eu seria até mais radical. Em que medida fatos históricos, de fato, né, contradizem ideias? E esse aqui é um pouco desde a inquietação, porque eu lembro que quando eu conversava dentro desse debate das ideias, e aí você tinha uma espécie de refutação histórica. Mas o grande problema para mim, e isso um pouco o centro hoje da minha fala, né, é que ideias são confrontadas, sobretudo, com ideias. Isso não quer dizer, evidentemente, que a gente jogue fora a história. Muito pelo contrário. O que eu tenho, e isso é um debate propriamente como a filosofia pode contribuir para isso, é justamente no que a gente chama de filosofia da história. Quando eu uso a imagem lá no texto inicialmente, né, de que parece que fizeram uma grande festa, mas menos um aniversariante foi convidado. Porque para a gente analisar criticamente a história, e quando a gente se pergunta o que é progresso, o que é história, quais fatos ou quais contextos históricos podem ser vistos ou não como uma refutação de um argumento, de uma teoria, tudo isso são questões filosóficas. Né? Quando a gente se pergunta, e quando a gente olha retroativamente a história, se a gente analisa ali um signo de progresso em determinado acontecimento, né, a gente já está pondo uma questão filosófica. Porque o fato histórico em si, isso é muito diferente de um negacionismo histórico, né, muito pelo contrário, o que a gente precisa são de uma chave de leitura, de interpretação dos fatos. Os fatos por si só, os fatos históricos, eles não dizem nada. De um ponto de vista, justamente, que eu acho que é o central nesse debate. E aqui é que eu acho que tem a contribuição da filosofia, que é aquilo que a gente chama de normativo, né? O âmbito normativo da filosofia. O que é a normatividade? Normatividade é que, justamente, o mundo e os acontecimentos históricos, eles estão, portanto, a gente pode, possivelmente, descrevê-los, né? Então, por exemplo, uma análise histórica da Revolução Francesa. Você pode ter, olha, aqui uma sucessão de fatos e pensar, enfim,
como se deu o conflito e como era a disputa entre girondinos e jacobinos. Você pode fazer uma análise histórica da Revolução Francesa, né? Essa análise histórica não diz nada do ponto de vista normativo. Ou seja, ela pode diagnosticar, pode interpretar, pode falar sobre fatos, etc, etc. Mas para a gente trazer desse ser, né, ou seja, dessa descrição, dessa interpretação, qual é o dever ser da sociedade, como nós, como a nossa sociedade, como o mundo deve ser, para isso nós precisamos de uma chave normativa que não está dada na interpretação dos fatos. Então, quando a gente se pergunta qual o modelo ideal de sociedade, qual que deve ser a relação entre Estado e mercado, o que é uma sociedade justa, o que é o justo, isso não são fatos que estão contidos na história. O que está contido na história é uma disputa de interesses. E isso, uma análise histórica, evidentemente, ela traz uma enorme contribuição, né, de mostrar quais são as disputas em jogo, quais são os interesses políticos, quais são as paixões, né, para usar um termo que eu tenho trabalhado bastante, né, sobre essa questão dos afetos, das emoções políticas, é entender que todo jogo e toda disputa histórica ela é carregada de interesses e paixões, né? Os sujeitos têm suas paixões. É isso que pensou Hegel quando ele afirma que nada de grande no mundo aconteceu sem paixão. Que para mudarmos a história, sempre há aquilo que Hegel identificou justamente como o caráter da individualidade, da subjetividade, que são essas paixões subjetivas, aquilo que me move. O que é que me move a mudar o mundo? Esse tipo de análise, portanto, quando a gente passa dessa disputa de interesses, e que inclusive é um debate muito forte na história, né, essa compreensão desses interesses no jogo político, daí a gente precisa passar para um segundo plano, que esse plano normativo aqui é um plano que é indissociado de um debate moral. Uma crítica da moralidade, ela não é algo, portanto, que podemos jogar fora numa análise da história. E é esse tipo de problema que para mim sempre me incomodou na forma como estava sendo conduzido o debate. O fato de que a aniversariante, a filosofia, não tinha sido chamada, e por isso o título do artigo é em defesa da filosofia, é evidentemente que essa defesa ela não é uma corporativista, né, digamos assim, ou seja, uma espécie de enfim, de reserva, né, de espaço entre filósofos e filósofas, né, do Brasil. Evidentemente aqui tem um debate epistêmico sobre esse lugar também, porque filósofos e filósofas aqui no Brasil, né, portanto, não encontrariam aquela mesma reverberação no debate, né? Mas o meu problema não era tanto esse, né? O meu problema é um pouco o que já na sociologia, né, com Weber, etc., você tem o próprio Durkheim, né, quando você vai pensar uma divisão de trabalho, né, entre as disciplinas, entre as, portanto, de como a partir do século XIX você tem algo que não cabe sempre à filosofia, né, na filosofia, no momento em que ela perde a sua relevância ali, com essa capacidade de falar sobre um todo, né, então você tem ali um aspecto específico da biologia, você vai ter a psicologia, você vai ter a história, você vai ter a sociologia, não mais a filosofia com essa pretensão de universalidade epistêmica, né? Então você tem uma divisão de trabalho em que a filosofia, basicamente depois da morte de Hegel, ela precisa encontrar uma estratégia de sobrevivência. Ela está buscando, se ela não pode mais falar sobre o todo, sobre o que ela pode falar, né? O que é que resta para a filosofia? Quando eu então escrevo esse artigo em defesa da filosofia, o que eu quero dizer é o seguinte: olha, esse aspecto normativo, ele é uma discussão que é fundamentalmente filosófica. Então, quando a gente olha retroativamente a história e busca encontrar ali algum tipo de legitimação,
Ou seja, como a gente olha para o passado, esses critérios em que a gente julga a história, esses critérios não estão dados na história. Nós precisamos de um outro nível de discussão que faz com que a gente retroativamente possa, portanto, julgar a história. Essa ideia, então, do modo como a gente olha para o passado, ele diz muito sobre o presente. Ele fala muito sobre quais são os nossos critérios hoje. O revisionismo histórico, do ponto de vista de uma crítica que pode ser feita, por exemplo, ao colonialismo, ele diz muito do presente. A gente não quer olhar a história com as mesmas lentes do passado. A gente muda as lentes, e isso diz muito porque a gente diz, olha, a gente quer que o futuro seja diferente do passado. Tem uma frase famosa, né, que inclusive está cravada lá no prédio onde hoje é a Universidade de Frankfurt, né, onde eu fiz o doutorado, como Bárbara falou. Esse prédio desse campus da universidade, imagine, durante a Segunda Guerra Mundial, se viu como era a fábrica, era uma indústria química, onde se produzia o gás utilizado nos campos de concentração para exterminar os judeus. Esse gás era feito no prédio onde hoje é a Universidade de Frankfurt. Aí quando você chega na universidade, assim que você entra, né, tem uma placa e que traz essa frase, né, de que temos que sempre lembrar o passado para que o passado não volte a ser presente no futuro. Esse olhar o passado, ou seja, ali, evidentemente, é dizer, olha, não vamos esquecer o que aconteceu aqui, né? A gente não quer negar que isso aqui já foi uma indústria química que produziu o gás usado nos campos de concentração. O fato de a gente hoje poder olhar criticamente para isso, né, com uma lente moral, uma lente crítica que não vai legitimar aquilo, que vai dizer, olha, isso não pode se repetir. É isso que Adorno traz no Educação após Auschwitz, né? Dizer, olha, a gente não pode trazer uma neutralidade, portanto. Então, uma educação após Auschwitz, ela tem que ter um partido, se quisermos usar a ideia da escola sem partido. Ela tem que ter um partido. Esse partido é que Auschwitz não se repita. Quando a gente diz que Auschwitz não se repita, isso não está dado historicamente. Isso é uma crítica normativa, é uma crítica moral. É uma crítica que diz, aos judeus foi negado o direito à vida. Eles foram exterminados. O que é que legitima esse tipo de crítica? É isso que não está dado historicamente. Nós precisamos de uma análise, portanto, normativa, que é uma análise moral. No debate que minha colega Yara, né, ela também travou agora com o Jones Manuel, ela volta e situa justamente esse tipo de contexto, né, diferente desse enfoque que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo propriamente a relação entre filosofia e história, né, Yara trouxe mais um tipo de disputa sobre a leitura de Hannah Arendt, né, mas, sobretudo, para justificar por que Hannah Arendt, então, de fato, equiparou experiências totalitárias, o que ela entendeu como sendo regimes totalitários, e que o totalitarismo, né, não era, portanto, exclusivo, né, ironicamente, digamos assim, um privilégio da ultradireita, né? Você tem, então, essa é a leitura de Arendt, né? Então, você pode também, do regime de esquerda, recair na crítica do totalitarismo. E eu, assim, a gente depois pode retomar isso no debate, mas eu concordo, compartilho integramente da leitura de Yara, né? A gente já, enfim, já vem trocando aí ideias já há algum tempo, e é interessante porque um dos pontos que surge ali no debate, né, entre Yara e Jones Manuel, ecoa essa questão que eu estou falando da normatividade, ou seja, de que precisamos de critérios morais. E aquilo que parece ser uma crítica de Jones Manuel a Yara, né, dizer, isso parece estar sendo um moralismo, uma crítica moral, e Yara vai dizer, é uma crítica moral. Mas por que a gente vai jogar fora o moralismo? Né? Esse tipo de crítica moral. O risco de jogar fora é essa legitimação da história ser apropriado por qualquer tipo de discurso. Pode legitimar o Coronel Ustra,
né? Você pode legitimar a ditadura, no fundo, né, e Yara conclui um pouco nesse sentido, né, é dizer, você relativiza direitos humanos. Uma defesa incondicional dos direitos humanos é uma defesa moral, é uma reflexão filosófica, né? Isso não, portanto, novamente, isso não é a história em si, né, os fatos históricos, e você querer relativizar isso em nome, então, de vamos contextualizar o que é que estava em jogo na defesa, então, da União Soviética e vamos pensar, então, o que era, digamos assim, o tipo de estratégia política que estava à disposição de Stalin. Assim, é muito perigoso conceder, né? E eu acho que o que, evidentemente, a filosofia tem a aprender com a história é muito, né? Por isso que aqui vem o título da minha fala, né? Cega ou vazia. Parafraseando Kant, o que eu quis dizer é isso, né? E aí eu coloco no artigo que filosofia sem história é cega e a história sem filosofia é vazia. Então, no fundo, dentro dessa divisão de trabalho entre filosofia e história, o que eu estou tentando buscar é uma forma produtiva de cooperação. O que é que a história ensina para a filosofia? Eu acho que isso não é eu diria, uma novidade, né? E aqui eu me caminho já para uma parte final da minha fala, né? Que é como se dá, então, e como eu vejo essa possibilidade de cooperação. Eu procurei situar o debate, né? Mostrar assim, de por que a gente não precisa da filosofia, e agora eu vou, nesse segundo momento final, mostrar como eu entendo essa possibilidade de cooperação entre a filosofia e a história, né? A história ou a filosofia, ela, de algum modo, principalmente se a gente pensar na modernidade, ela passa a ser, na verdade, uma crítica situada no seu tempo. Se a gente lembrar que, quando Hegel diz, né, que a filosofia é o seu tempo aprendido em conceito, Hegel evidentemente está dizendo, olha, temos que olhar para a história, temos que olhar para os fatos. Muito do que a filosofia se desdobrou a partir dessa ideia, né, é de trazer a história para dentro do debate. E aqui dentro desse debate moderno, né, aqui eu destacaria Hegel, que justamente, né, traz a análise de uma história a partir de um ponto de vista, portanto, de uma reconstrução, ou seja, de um olhar filosófico da história. Hegel, na verdade, ele está praticamente inventando, digamos assim, uma filosofia da história, né? Mas eu vou voltar a esse ponto, porque aqui é que eu acho que há também o curto-circuito na análise hegeliana, né? Mas antes de Hegel, Kant, ele já traz uma reflexão sobre a modernidade e sobre o iluminismo como uma crítica do tempo presente, né? Eu acho muito interessante quando Foucault, no seu opúsculo que é o iluminismo, e que ele retorna a Kant, o que Foucault, de algum modo, está dizendo é o seguinte, olha, Kant está inaugurando ali uma tradução que pode ser vista, por um lado, uma vertente dessa tradução pode ser vista como uma filosofia crítica, né, ou seja, uma analítica, como uma espécie de analítica da história, né, e a própria analítica do sujeito, etc. Mas um outro lado do que Kant está trazendo é uma ontologia de nós mesmos, né, uma filosofia que está olhando para o seu próprio tempo. E o que Foucault vai dizer ali é que é impressionante como em Kant, tanto no opúsculo de Kant, que é iluminismo, quanto no texto O Conflito das Faculdades, né, onde Kant vai fazer essa análise das diferentes faculdades dentro do âmbito universitário, o que está presente ali é um tipo de percepção, de olhar para o seu tempo como signo de progresso. Né? Ou seja, é Kant analisando o seu tempo e dizendo, olha, há um avanço aqui. Há um avanço da racionalidade dentro desse projeto iluminista, e isso é considerado progresso, etc, etc. E o que é interessante é que Foucault já traz esse avanço, o que autoriza, né, esse signo de progresso,
ele retoma uma imagem que o próprio Kant já coloca, né, no que é o iluminismo, que é quando eles olham para a Revolução Francesa, né, então, o alemão, como espectador, olhando para a Revolução Francesa e dizendo, olha, aqui, de fato, há um progresso. Isso que legitima esse sentimento, ou essa percepção do progresso, é muito interessante porque é um sentimento do entusiasmo. Mas é um entusiasmo que não era dos próprios atores da Revolução, não eram diretamente os revolucionários, não eram os franceses. Isso, evidentemente, eu acho isso muito sintomático, né? E é como se Kant estivesse dizendo o seguinte, olha, quem autoriza ver que ali há um progresso somos nós, alemães, né? Vejam como funcionam as coisas. Nós, alemães, como espectadores, que estamos de fora, vendo a Revolução Francesa e vendo que ali há um progresso. Como estamos entusiasmados, não porque somos diretamente afetados, mas como espectadores, é possível, então, diagnosticar um signo de progresso. Então, é Kant, mais ou menos, se legitimando como ele sendo o juiz da história, né, do alto da sua Königsberg, um pouco autorizando, né, esse signo de progresso. No artigo, eu, inclusive, falo, esse aqui é um texto, uma parte que a gente pode voltar na discussão, algo que eu trouxe inicialmente, né, na minha fala, de que a crítica possível de ser feita ao liberalismo, enquanto crítica às ideias liberais, elas podem ser muito mais do que uma crítica apenas como contradição, né, como eu disse no caso de John Locke, ou como se fosse assim um paradoxo, né, quer dizer, o colonialismo e o racismo como sendo um paradoxo das ideias iluministas. Eu, em outros trabalhos, outras coisas que eu tenho, estou concluindo um livro agora sobre isso, né, Crítica dos Afetos, eu digo que é algo mais, é mais do que apenas isso, é de fato um efeito colateral, né, do ideal iluminista. Isso porque você está defendendo um ideal de universalidade da racionalidade, que não por acaso é aquele modelo de racionalidade europeia. Né? E isso acabou por legitimar, então não é à toa que você encontra ali, na segunda metade do século XIX, os europeus se reunindo e partilhando a África. Isso, ao meu ver, não é um paradoxo iluminista, é um efeito colateral. Então há uma noção imperialista própria a essa noção de racionalidade, preconizada e adotada pelo liberalismo, que traz como consequência essa noção imperialista e escravista dos ideais iluministas. Mas percebam que tudo isso aqui a gente desloca o debate para o debate da crítica filosófica. A gente está disputando ideias, quais são as concepções de racionalidade em jogo, etc. Então, não é uma crítica que prescinde, digamos, da filosofia, né? Como é isso que eu tenho colocado no caso do âmbito de argumento que foi colocado esse debate da história, né? Uma história, portanto, sem filosofia. Para concluir, eu tinha, então, mencionado como a filosofia ela tem trazido, então, a história para dentro do seu discurso. Eu acho que isso está... quer dizer, isso não é novidade. Então, isso que a gente viu com Kant, e depois o que a gente viu, eu diria, o ápice dessa filosofia da história, justamente com Hegel, né, é dizer, olha, para a gente encontrar signos de progresso ou de desdobramento da história, a gente precisa de uma análise filosófica da história. Ou seja, a gente precisa reconstruir os fatos de um ponto de vista normativo, e não somente daquilo que os fatos por si só supostamente oferecem por si, né, neles mesmos. O grande problema aí é que, porque, vejam, há várias formas da filosofia lidar com a história. Então você tem conceitos de genealogia, como em Nietzsche, você tem, de algum modo, depois em Foucault, né, o próprio conceito de arqueologia, reconstrução normativa, como em Habermas, em Honneth. Você tem vários modos que a filosofia tem de adotar como fazer metodologicamente, ou seja, do ponto de vista metodologicamente, como método filosófico, reconstruir a história.
Então, isso sempre foi um problema da filosofia, eu diria, basicamente como um problema que ganha, né, seu relevo aí com Kant e com Hegel, né? Acontece que esse modo de, às vezes, olhar a história pela filosofia pode depor contra a própria filosofia. E é isso, para encerrar, que eu gostaria de trazer como também uma sugestão de leitura dessa cooperação, né, entre filosofia e história. Que é o seguinte, no meu artigo, esse artigo depois o próprio Jones Manuel ele responde, né? Houve um debate que eu diria muito produtivo, né? A resposta de Jones, depois um colega meu, Érico Andrade, aqui da UFPE, né? Também fez uma resposta a esse debate. Então, eu estou devendo até uma tréplica, porque eu estou acabando esse livro, não consegui escrever, mas eu acho que eu vou. Yara foi bem mais rápida, acho que ela estava esperando, né? Assim, já escreveu a tréplica a Jones rapidinho. Mas tem um ponto ali que eu acho que é central para isso que eu estou falando, e com isso eu concluo minha fala, né? Eu trago o exemplo de Hannah Arendt, também no artigo, da Hannah Arendt do Sobre a Revolução, para dizer o seguinte, esse é um ponto que eu acho que não está tão presente, né, no debate entre Yara e Jones, mas eu um pouco salientei esse aspecto, né? Tem uma hora ali que a Arendt ela vai dizer que justamente essa ideia de o potencial político revolucionário que estava presente ali na Revolução, ele acaba se esvaindo aí por um problema que a gente poderia, enfim, a gente poderia chamar isso de um problema da concepção da história. Então, quem já leu o texto vai lembrar que Arendt vai dizer ali que quando os jacobinos e a figura que Robespierre passa a representar na Revolução, há uma espécie de esvaziamento que se dá pelo esvaziamento da ação, né, que é um conceito central para a Arendt, da ação dos revolucionários. E o que acontece ali? É um momento em que os revolucionários eles deixam de se enxergar a si próprios como, então, atores, ou seja, como aqueles que estão agindo em nome, né, digamos assim, em prol de colocar em prática aqueles ideais revolucionários, e passam, a Arendt vai dizer, a ser meros espectadores de uma marcha da história, né? Então, é esse esvaziamento da ação, e o que acaba prevalecendo dentro do discurso de Robespierre, dizendo, aqui temos uma marcha irrefreável da história, né? A história é como se não são mais os atores que estão agindo, mas estamos vendo uma marcha da liberdade e irretrocedível, né? Ela, então, a própria história como esse ator metafísico, né, que passa a agir como consolidando, então, os ideais revolucionários, né? Não mais os atores, mas a própria história. É interessante porque quando o Jones depois responde, né, a isso assim, novamente ele volta ao âmbito da história, né, assim, aos fatos históricos. Mas, e aí eu destaco isso e dizer, olha, não tem como ler Hannah Arendt como um livro de história. O que ela está fazendo é um livro de filosofia, né? A análise que ela tem da Revolução, e isso vai valer, enfim, também para nas origens do totalitarismo, etc., são livros de filosofia, não são livros de história, não está uma historiadora reconstruindo a história. Ela pode falhar nesses fatos, na forma que ela conta, etc., evidentemente que sim, e isso eu acho que, enfim, há várias falhas, ela depois já conhece, né? Todos nós, do ponto de vista teórico, né, intelectual, enfim, podemos rever também nossas posições. Eu acho que todos são um pouco passíveis, né, da possibilidade isso é muito comum, aliás, né, na filosofia. Assim, enquanto vai se escrevendo, alguns assumem mais, né, eu mudei de posição, não penso mais daquele jeito, enfim, isso faz... A gente está
é um processo reflexivo, como diria Hegel, né? A gente está aprendendo com o mundo e com as nossas ideias, e existe um âmbito de formação, um âmbito de experiência, muita coisa que faz a gente pensar diferente. Ainda bem, né? Porque se não tivesse isso, a gente jogaria fora educação, nada mais valia, né? Então, ainda bem que podemos mudar e que podemos também pensar diferente, né? O que está em jogo, então, ali, né, é que a forma como se coloca essa crítica, portanto, a Arendt, deve novamente se colocar no ponto de vista de quais são os problemas das ideias de Arendt, né? E inúmeros debates altamente sofisticados, né, filosoficamente, se colocam nesse lugar, né? Eu tenho algumas críticas, enfim, mas isso faz parte, né, do debate, a gente se criticar e colocar. O ponto é, em que plano a gente está quando a gente coloca essas críticas, né? Eu acho que quando colocamos a história, portanto, dentro do debate da filosofia, a gente tem que pensar como podemos ler filosoficamente a história. Não que a história, por si só, já ofereça esses critérios normativos. Ao meu ver, esse foi a grande contribuição e o grande problema também de Hegel. Porque o que Hegel traz na sua análise na filosofia da história é, novamente, comprar uma espécie de metafísica da história, né? Muito da filosofia hegeliana se justifica e se legitima como uma teleologia da história, uma teleologia da realização da liberdade, que é um conceito que eu acho fundamental, né? Isso enfim, todo o meu lado hegeliano, aí tem muitas coisas que eu poderia falar, digamos, do que eu vejo de positivo em Hegel, né? Mas a minha leitura é que esse lado de uma metafísica da história em Hegel, ela acaba blocando, né, a possibilidade de uma contingência, de uma afirmação do conflito político, da pluralidade, daquilo, portanto, que fundamenta o modo como eu tenho compreendido a política e o lugar das paixões na política. Nesse sentido, eu estou mais com Arendt. E aí, o que Arendt, de algum modo, está fazendo, quando ela faz a crítica da Revolução Francesa, é, num certo sentido, uma crítica a essa forma hegeliana de olhar a história, né? Então, de esvaziar o potencial da ação e deslocar isso para uma dimensão de uma metafísica da história. Eu me situo muito mais numa dimensão pós-metafísica, né? Eu estou mais nesse lado da contingência, mais nessa crença nas paixões, mais nessa crença na ação, nesse sentido, seria o meu pé arendtiano, digamos assim, né, da crítica a Hegel. E eu acho que, nesse sentido, a filosofia ela pode continuar contribuindo para esse olhar da história, não apenas como trazer uma visão, portanto, normativa, de crítica moral, mas também trazendo essa radicalidade da contingência. Ou seja, afirmar que o processo político ele é sempre precisa mais do que apenas uma interpretação e eu diria precisaria mais, inclusive, do que uma crença numa mera transformação que se coloca em nome de uma superioridade moral ou em nome de uma realização irrefreável da história. Por isso que, evidentemente que quando, e aqui eu acho uma das maiores ironias de Marx, que na famosa tese 11, quando ele diz que a filosofia tentou demais interpretar a realidade, trata-se agora de transformá-la, é evidente aqui que Marx tem um pé também no potencial da filosofia em transformar a realidade. E esse potencial é justamente o que significa transformar a realidade. E eu diria, sobretudo, para onde queremos transformar a realidade. Isso não está dado. Isso não está dado nos fatos. Nós precisamos de algo a mais para dizer, muito bem, o que é transformar? O que queremos com essa transformação? Né? Há uma disputa aqui que eu diria que é uma disputa também moral. Isso faz parte do jogo político. Né? Pensarmos, então, para onde queremos ir com a história, qual será, então, o futuro, o nosso futuro. Né? O futuro, então,
da história, esse presente que se coloca como futuro. Quando Marx, então, traz isso, ele traz aqui um outro pé, né, no conceito que eu deixo aqui em aberto também para a nossa discussão, que é o conceito de ideologia. É evidente que eu concordo, voltando ao meu ponto de partida, com o Losurdo, com muitas críticas que podem ser feitas a essa narrativa, de que a filosofia não somente ela deve olhar para a história, como ela está inserida na história. E muito dessa inserção se dá a partir de uma inserção ideológica, no modo como nós vemos o mundo. As ideias, e as ideias liberais, elas não são apenas ideias supostamente universais, né? Mas elas trazem em si uma força que pode e deve ser criticada. Portanto, quando a gente situa a filosofia dentro da história, eu acho que aqui a gente faz com que a filosofia também não seja cega, né? Que ela se situe dentro de um determinado contexto e que muitas vezes ideias que são hegemônicas dentro de um determinado contexto, elas acabam se sobrepondo e impedindo outras ideias de circular. E é por isso que superar essa fragilidade, né, ideológica e quais ideias se constituem como discurso é que eu vejo também como fundamental trazer essa dimensão epistêmica, política, né, da injustiça, de quais são as crenças, quais são as ideias que estão em vigor e que têm poder em cada momento histórico. Muito bem, era um pouco isso, então, para a gente começar e continuar a conversa. Muito obrigado. Bom, agradeço a fala, foi muito boa, nossa, impressionante, porque até os comentários, as questões que eu ia fazendo, logo em seguida você ia respondendo, então é legal quando é assim. Eu vou, antes de fazer a rodada de pergunta do pessoal, que já quiser ir mandando tanto no chat aqui quanto no YouTube, eu vou colocar alguns comentários e umas questões que eu fiz, e daí você pode responder enquanto a gente vai levantando e organizando as questões do resto do pessoal, do debate. Eu vou começar com uma que pode ser meio uma provocação, ou talvez não. Se você compreende que quando vai falar de uma contra-história do liberalismo, se a gente poderia dizer que, em algum sentido, seria uma história contrapelo, dado o que significa fazer uma história contrapelo, você começar tanto o artigo quanto a sua fala falando das questões pós-coloniais e tudo, se você acha que a gente pode localizar essa história ainda assim como uma história contrapelo. Essa seria uma primeira provocação. Uma outra questão que eu queria colocar é que você, no artigo, você não faz essa diferenciação, mas aqui na fala você fez, e eu achei bem legal, que é a questão que a genealogia, a arqueologia e a reconstrução são 3 métodos que vêm de lugares diferentes da história da filosofia para você recontar, renarrar a história. E quando você narra de uma perspectiva, de uma metodologia diferente, você traz à tona questões diferentes. Inclusive, a própria questão normativa se estabelece de um modo diferente se você vai olhar de uma perspectiva nietzschiana para um fato histórico ou de uma perspectiva habermasiana. Você vai pensar a questão da modernidade, ela se estabelece de uma perspectiva muito diferente. A própria questão da liberdade, ela aparece, o problema da liberdade é construído historicamente diferente de cada um. Aí a minha questão para você é se você compreende que alguma é mais potente do que a outra, se você, se nesse seu novo trabalho que vai sair sobre a questão dos afetos, alguma toma predileção ou não, aí se você puder falar um pouco mais, ou se inclusive nesse próprio debate você acha que se alguma se destaca, porque eu acho que essa questão metodológica ela acaba influenciando diretamente quando a gente vai renarrar o que é a história, né? E daí, por fim, para acabar, quando você estava falando da questão de recontar a história, a questão do progresso, obviamente me veio à tona que tanto Hegel quanto Kant, a história ela quase que acontece por si só, como você falou, né? E daí, apesar de você não falar, o tempo inteiro soava no meu ouvido o livro da Allen, sobre quando ela volta para Adorno e para Foucault, para falar dessa nova perspectiva de retornar para a história e compreender que a normatividade pode se dar como uma reconstrução a posteriori da história, né? Nenhum fato da história acontece em si como um progresso ou como um regresso. É a partir do momento que ele acontece que você vai olhar se aquilo teve mais liberdade. Exatamente. É o fim do progresso. Inclusive, para quem quiser, eu posso colocar o link aqui, tem uma tradução de uma fala que ela fez que saiu pela Dissonância,
a revista de teoria crítica da Unicamp também. Posso colocar depois o link ali. E daí, que ela faz um resumo do livro, é bem legal. E ela vai colocar essa questão de que, tipo, esse ideal iluminista que a gente tem, ele só aconteceu, e essa liberdade da história só aconteceu porque 2/3 da história que era contada teve que ser apagado, né? Em nome de 2/3 que foi sacrificado politicamente, e não pelo argumento, pelas ideias, que você consegue ter esse ideal moderno legitimado. Então, e ela faz essa proposta que parece se assemelhar muito com a sua, de que nenhum fato é em si de liberdade ou de regresso, né? Você tem que ter um questionamento, um debate de como aquilo se estabeleceu, e a partir do momento que você coloca aquilo na narrativa, que você vai conseguir dizer se aquilo foi de progresso ou não, né? Você não tem um progresso automático da história, como queria Hegel ou Kant mesmo. E daí, queria saber se ela está no debate ou não, porque você atribuiu muito a Arendt, né? Então, eu não sei se ela aparece ou não. E colocar essas questões, e como você liga o decolonialismo mesmo com isso, porque parece que é aí que se junta tudo, né? Muito obrigada mais uma vez, e aguardo as questões do pessoal. Maravilha, Bárbara, obrigado. São questões muito boas, realmente. Bem, a primeira questão sobre uma espécie de história contrapelo, né? Pensar uma contra-história um pouco nesse sentido, né? Eu acho que, e um pouco o modo como eu tenho pensado, e de algum modo está presente também no livro, é que há uma força das narrativas, né? O problema dos discursos hegemônicos, isso um pouco se liga, eu acho que bem, tem alguns pontos que se cruzam, né, entre as três questões, que eu talvez possa colocar de maneira em conjunto, né? Que a força que as narrativas têm em um determinado discurso, elas já demonstram por si só como o discurso hegemônico da história foi consolidado, né? Justamente porque algumas formas de contar a história não estavam presentes, né? Então, isso é do ponto de vista propriamente da injustiça epistêmica, né? Então, você pensar, por exemplo, o debate sobre o abolicionismo no Brasil, né? Então, você tem vozes e discursos que se mantêm como discursos hegemônicos, né? Então, você vai lembrar ali de Joaquim Nabuco, mesmo Luiz Gama, um negro abolicionista, mas ele estava dentro de uma estrutura ali que era diferente. Então, se você vai pensar assim, vai buscar relatos em primeira pessoa de escravos no Brasil, você só tem um relato de um ex-escravo que foge para os Estados Unidos, né, que conta ali a história, e você depois tem... Assim, as vozes não estavam presentes na forma de narrar a história. Então, como você pode contar aquela história se dentro da forma que se conta, né, algumas vozes sequer são ouvidas, né? Elas não são ouvidas como discurso, como diria Jacques Rancière, né, que é um filósofo que eu gosto muito, essa forma de compartilhar essa sensibilidade, né? Então, discursos que são ouvidos como ruídos, né? Discursos, partilhas de sensível que faz um recorte do que é visível e do que é invisível, quem está dentro, quem está fora, né? Então, você tem essa forma de partilha que já se coloca nesses termos, né? Então, contar uma outra história é algo importante, né? A gente precisamos ter uma filósofa que eu gosto muito, que é a dona Haraway, né, do Manifesto Ciborgue, que ela fala, precisamos contar outras histórias. E eu tenho, assim, sido muito... Eu acho que há um potencial muito forte nisso, né? Em contar outras histórias serem ouvidas, outras histórias estarem pressionando esse cânone, né? Justamente porque aqui você tem a possibilidade de ler a história de uma outra maneira. Então, aqueles mesmos discursos que estavam ali presentes, eles faziam parte desse recorte, né? De um recorte de justiça epistêmica. De algum modo, quando... nesse caso, do Domênico Losurdo, ele está contando uma contra-história. Então, vamos ver qual é essa contra-história do liberalismo, que rompe com o discurso hegemônico por outras óticas, né? Não a partir de uma contra-história a partir de uma perspectiva mais identitária, né? Digamos assim, de quais vozes eram ouvidas, e não, mas a partir de uma
de uma outra perspectiva, né? Uma outra ótica de contar a história. Eu acho que o recorte pós-colonial, eles têm colocado um dedo numa ferida que eu acho muito importante, né? Que é dizer, olha, essa história aqui, ela foi contada de uma maneira. Precisamos contar a história de outra maneira. Eu acabei uma disciplina agora com o Érico, que foi uma introdução à filosofia que foi quase que mas fiquei até emocionado depois com as reações, o feedback, né? Dos alunos e das alunas, porque era uma introdução, assim, primeiro semestre os alunos chegavam, introdução à filosofia, a gente estava lendo Spivak, Bell Hooks, Angela Davis, Paulo Freire, Mambembe, Apiá, Schopenhauer, né? O pessoal, assim, primeiro período, introdução à filosofia, a gente está lendo um Xamã Yanomami. Mas aí, quer dizer, isso, é contar a história de outra maneira. Isso não estava dentro de uma disciplina de introdução à filosofia, né? Então, acho que esse esforço que está sendo feito, né? Eu acompanho também muito aí do que a Yara também tem feito. Então, isso, é você ampliar o cânone, revisitar e tudo. A minha posição é que, para isso, a gente não precisa jogar as estátuas fora. Eu escrevi um artigo agora sobre Hegel, que vai sair no um blog que tem uma certa circulação em alemão, que é um pouco decolonizando Hegel, né? Era o título do texto. E eu falo num determinado momento dessa imagem, né? Olha, eu acho que Hegel pode contribuir para o debate sobre a reflexão, de como a gente, por exemplo, a questão do lugar de fala, né? Que é um convite à percepção, é um pouco como o Hegel está descrevendo na fenomenologia. Não temos essa identidade como ponto de partida, enquanto disponível à consciência, mas precisamos tomar o lugar, né, a reflexão, a percepção dessa experiência, né? E eu acho que tem vários elementos ali que você pode pensar de um ponto de vista mais amplo. Então você pode, quer dizer, olhar criticamente para muito, por exemplo, do que Hegel fala na sua filosofia da história, né, de maneira crítica para aquilo, mas sem precisar jogar a estátua de Hegel no Neckar, né, lá no rio de Tübingen, por exemplo. Então, eu acho que é isso. Há uma força dos relatos que pressionam essas pretensões de universalidade, que vão estar dizendo, olha, essa universalidade é falsa. Nós não nos reconhecemos nessa universalidade. Essa universalidade da racionalidade iluminista, e existe um discurso que quem estava fora, que não tinha voz e não poderia dizer que não se reconhecia, entende? Mas que não conseguia confrontar esse discurso. Por isso que eu acho que é importante ampliar. E eu tenho um pouco desse ponto de vista, né, que eu tenho me colocado. E aí um outro ponto sobre, eu acho que como situar essa crítica, eu diria que aqui o conceito de ideologia pode ajudar justamente por isso, para entender que também as ideias não caem do céu, né? Elas também fazem parte dessa forma de circulação em um determinado discurso, hegemônico ou não, e eu acho importante a gente ter a possibilidade de criticar isso, né? Então, contar outras histórias é também dizer, olha, certas narrativas, elas prevalecem enquanto ideologia, né? No sentido de que elas têm uma força maior dentro de um determinado contexto. E um último ponto, mas só uma coisa sobre Amy Allen, a gente também tem um delegado, eu estive em Pittsburgh, também, em algum evento lá, ela estava em Frankfurt, quando eu estava fazendo doutorado, a gente já conversou algumas vezes um pouco sobre isso. O meu problema é que é muito interessante, porque esse livro aqui é O Fim do Progresso, né? E eu acompanhei, inclusive, um debate lá em Frankfurt sobre o manuscrito, decolonizando os fundamentos normativos da teoria crítica, né? Agora, aí veja a contradição performativa, entende? Porque, assim, eu não tenho muito problema, enfim, trabalhei Hegel há muito tempo, enfim, mas, assim, não sei, eu acho que decolonizar a teoria crítica, falando apenas de Habermas, Honneth e Forst, entende? Tem alguma contradição performativa aqui em jogo. E não é que, olha, o Honneth foi meu orientador, né? Assim, eu tenho um debate crítico, assim, com ele, muita coisa que eu acho que a gente pode resgatar muito do debate, inclusive do debate identitário, estava ali, presente, enfim, luta por reconhecimento e tal, tem muita coisa que, enfim, que a minha posição, pelo menos, não é, não vamos considerar essas ideias porque são de um homem branco europeu. Eu gostei muito que Thaís colocou recentemente, eu posso
sobre isso, falando de Benjamin, né? Como é que alguém que era judeu, apátria, que foge do Holocausto, que se suicida, e é difícil reduzir a experiência de alguém como Benjamin à experiência de um homem branco europeu, né? Então, assim, a vida é muito mais complexa, né? E as dimensões de sofrimento, enfim, né? Como nesse exemplo de Benjamin, como um judeu que acabou se suicidando no contexto do Holocausto. E eu acho que Amy Allen poderia ampliar também, entendeu? Assim, eu acho que o próprio Habermas, quando ele vai ampliar as dimensões discursivas, mas o que é tão... Por que é tão difícil ouvir outras narrativas? Sabe? Assim, por que é tão difícil incluir outras perspectivas? Tende aqui dentro, assim... Ali, inclusive, o Eduardo Mandetta, que é um colega lá da ML, ele trabalha muito também com perspectiva latino-americana. Tem muita coisa que, enfim, pelo menos em espanhol, né, para ter acesso. O debate em português, tudo bem que muita gente escreve muito para cá ainda por conta da necessidade de afirmar também um debate interno, né? Mas eu acho que não é só uma barreira da língua, acho que realmente há uma dificuldade que eu colocaria como justiça epistêmica, entende? E não incluir outras perspectivas como sendo igualmente relevantes nisso. E um último ponto sobre a questão da modernidade é que essa é uma questão muito boa, muito ampla, não vai dar para responder agora, mas é muito interessante, eu acho que você coloca, como confrontar diferentes metodologias, né, e como colocar uma prevalência, uma ordem assim, de que determinada forma de reconstruir a história consegue ser filosoficamente preferível à outra, né? Essa é uma questão muito complexa. Pelo momento, eu só responderia pela questão do tempo mesmo, que eu estou ansioso para ouvir as outras questões, de que, novamente, aqui a força de ampliação dos relatos pode ajudar, sabe? Assim, pelo menos que dentro dessa perspectiva metodológica a gente consiga superar barreiras de justiça epistêmica. Então, ampliar o máximo possível a diversidade, porque a gente ouvindo, incluindo mais perspectivas, a gente consegue ter, eu acho que um critério um pouco, não está dado, na crítica que eu faço no livro é que a narrativa primeira pessoa, ela não traz um critério de legitimação por si só, porque essa narrativa pode ser, enfim, pode ser, sei lá, de um bolsonarista frustrado, enfim, pode ser vários, né, ressentimento que pode ser legítimos ou não, mas que essa disputa, ou seja, de trazer a ênfase para o conflito dessas narrativas, elas ao menos nos asseguram que temos mais critérios e mais possibilidades de analisar a história de uma outra maneira. Bom, aqui pelo chat não chegou a mesma questão, chegou na verdade que o Luiz Serguilha te mandou um abraço. Eu vou abrir o YouTube para ver se tem alguma questão por lá, mas queria agradecer. E, na verdade, eu tenho mais uma questão, eu posso colocar para ir pensando enquanto eu vou olhando o YouTube também? É que quando a gente fala de narrativas individuais e que elas não estão dadas, eu acho que tem mais uma questão que aparece, principalmente se for levar em conta afeto, que eu não queria colocar porque é minha área, então parece que sempre eu estou colocando a mesma coisa, mas que é a questão de que muitas vezes não é a gente que se narra, né? A gente é narrado. Se a gente for pensar a questão da psicanálise, como tipo, a grande afirmação, a famosa afirmação do Freud de que o ego não é senhor na sua própria casa, é que muito daquilo que a gente tenta recontar escapa. E eu acho que no fazer filosófico isso também pode vir a acontecer. Muito aquilo que você tenta recontar acaba ficando... Eu entendo que ampliar as narrativas pode ser que você consiga mostrar mais perspectivas que estariam obscuras. Mas, eu não sei, isso veio na minha cabeça enquanto você estava falando, eu não sei se você pretende lidar com essa parte, que seria uma parte quase que inconsciente do recontar da narrativa, ou quanto se a gente for pensar, esse debate novo, você falou que discutiu o Ben Habib, mas esse debate novo da Butler com a Ben Habib sobre a própria questão da narrativa, da contextualização do seu... Não sei se isso passou na sua cabeça de colocar, porque eu acho que também tem muito o que ver se a gente vai pensar em recontar a história, né? Não, sem dúvida. Inclusive, o plano que eu coloco é um pouco mais até da crítica da linguagem privada, um pouco como Wittgenstein faz, e uma crítica estrutural
na tradição que vem de Hegel, do próprio Marx. Quer dizer que a forma como a gente conta nossos relatos, sem dúvida, um modo psicanalítico aí de compreender é que isso não está sempre disponível, né? A clareza, a articulação cognitiva, né, da forma que a gente tem. Então, acho que a psicanálise trouxe de maneira clara essa contribuição, né? Se quisermos, enfim, minimamente incluir de que nós não somos donos e sempre conscientes e claro de todas as nossas experiências, né? E essa perspectiva mais radical, estrutural mesmo, né? De que o nosso vocabulário ele já é social. Então, um pouco que eu tenho feito é romper com essa ideia do afeto e da narrativa como propriedade, né? É isso que eu um pouco estou tentando, ou seja, a gente precisa de outros critérios para fazer a crítica. Não, e eu concordo plenamente contigo, não está dado no próprio relato, né? Então, esse é um pouco o risco que eu tenho visto no debate recente, de você radicalizar esse pêndulo, sabe? Só de dizer, ótimo, vamos ampliar as narrativas e tudo, mas se o critério de estimação, se ele já dentro, e que todos nós já temos a clareza dos nossos discursos, bem, assim, a gente não precisa mais de nada, né? A gente não precisa da filosofia, não precisa de outros critérios para fazer a crítica a isso, né? E todos os sujeitos têm as suas experiências, seus relatos, suas narrativas, mas o meu ponto é até radical, né? Dizer que isso, a forma que a gente compreende e articula os nossos afetos, eles já são socialmente mediados, né? Então a gente não tem como prescindir desse tipo de crítica. Então é um pouco isso que eu tô tentando fazer. Muito legal. A Renata disse que tem uma questão ia aqui, passar a palavra para a Renata agora. Felipe, eu queria voltar um pouco no começo da sua fala, quando você disse que o Hegel compra uma metafísica da história. Eu não consigo compreender exatamente o que você quer dizer com isso, porque, enfim, eu não tenho as referências necessárias para isso. Então, eu queria te pedir para você explicar um pouquinho sobre isso e saber se dá para... Como que a filosofia pode ajudar quando você diz que algumas vozes não estavam presentes? Porque não é que não estavam presentes exatamente, né? Que se tinham mecanismos de silenciamento e de apagamento dessas vozes. E uma coisa é eu fazer o trabalho de um historiador de ir atrás dessas vozes, e outra coisa é olhar para isso com um olhar filosófico. Queria, se você pudesse falar sobre isso também. Ótimo, obrigado, Renata. Sobre o ponto de como se dá essa... Primeiro em Hegel, né? Essa questão de Hegel é uma forma de... Eu tenho tentado ler Hegel, né, dessa maneira pós-metafísica, né? Então, dissociado dessa visão essencialista da história. Porque, para Hegel, quando ele vai legitimar, né, a parte que propriamente seria a parte do que Hegel vai chamar de espírito objetivo, que são as instituições sociais, né, família, sociedade civil, Estado, mas a gente poderia pensar aí sociedade civil como mercado, a esfera do trabalho, mas aí também, digamos, a cultura, os hábitos, né, as práticas sociais, tudo isso, então, seria isso, estaria presente dentro desse vocabulário, dessa normatividade das práticas sociais. Isso, para Hegel, está apontando para uma consolidação da liberdade, né? A liberdade é o que faz com que essas práticas sociais, no desdobrar da história, elas cada vez mais consolidem, não como uma espécie de linearidade, há uma dimensão do conflito, constitutiva, é uma espécie de história muito mais em espiral, né, do que propriamente linear. Mas o que justifica qualquer pressuposição de que isso que há essa consolidação na história é algo que é, de algum modo, externo às próprias práticas, né, que é uma visão metafísica da história, o que Hegel vai chamar aí, e aí é o ponto do espírito absoluto, né? A história como tribunal, né? Como alguém que o próprio Kant, de algum modo, né, vai colocar nesses termos, mas Hegel mais de uma maneira, no sentido de que há uma teleologia imanente à história, e essa teleologia, ela é orientada, guiada pelo conceito de liberdade. Eu acho que há uma possibilidade de justificar e digamos,
desmetafisizar Hegel, né, digamos assim, ao colocar essa noção de liberdade incorporada no próprio conflito das práticas sociais. E aí seria dizer, olha, há uma lógica de Hegel ali que consegue ser salva, né, digamos assim, do ponto de vista pós-metafísico. O conceito de reconstrução, né, Bárbara falou de Habermas, e o Honneth tem utilizado esse conceito de reconstrução normativa, que é um pouco como na modernidade as instituições, né, elas cada vez mais consolidam e incorporam esse potencial de liberdade. Isso é algo que Honneth, inclusive, foi bastante criticado no livro Direito da Liberdade, porque, enfim, Honneth vai se tornando cada vez mais hegeliano, né, e aí no Direito da Liberdade ele praticamente também compra, digamos assim, essa tese de que é possível, não do ponto de vista, talvez, de uma metafísica forte, mas no sentido de que se a gente precisa reconstruir a modernidade dentro de um critério normativo. Isso é que é reconstrução normativa, né? É Honneth dizendo o seguinte, é o ponto de partida que eu estava falando. Como reconstruir a história? Né? E quando Bárbara diz, esse é o problema, né? A partir de qual método? Qual é o método que Honneth então vai justificar? Olha, eu vou reconstruir a história tentando compreender as instituições da modernidade como incorporando, em que medida elas incorporam o potencial de realização da liberdade, né? A liberdade social, que é o conceito que Honneth usa. Aí, esse é sempre o problema. A história ali está contada dentro de uma perspectiva fundamentalmente eurocêntrica, né? Que não é um problema per se, né? Eu estava debatendo sobre o Arthur Danto, né, recentemente, e eu disse, o Danto usa sempre os exemplos lá da arte nova-iorquina e tal. Aí hoje, enfim, o curto-circuito é isso, né? Olha, você sempre vai falar da sua perspectiva, até porque se você não falar, você não está no seu lugar de fala, né? Digamos assim. Ou seja, você vai estar incorporando, tentando falar de outras experiências que não são a sua e tal. Mas o recorte de Honneth, ao tentar oferecer essa noção de progresso, né, dentro de uma reconstrução normativa da modernidade ocidental e, sobretudo, enfim, europeia, né? O próprio conceito de reconhecimento, né? Ele tem um livro recente que também é isso, né? Reconhecimento, uma reconstrução de uma história das ideias europeias, né? Não sei onde é que está por aqui. Isso é que a Amy Allen tem criticado, né? Assim, será que a gente consegue salvar a teoria crítica e todo esse debate sem precisar de uma noção de progresso? Esse é o grande desafio, eu acho, para a filosofia, né? E eu tenho tentado afirmar mais uma noção de contingência, né? Uma disputa dentro de uma disputa de pluralidade de visões de mundo. A gente vai precisar de critérios sempre para justificar quais são, onde a gente pode encontrar uma legitimidade, mas eu aposto mais no conflito, na pluralidade democrática, né, do que em um tipo de visão essencialista da história. Eu acho que é isso que está por trás dos riscos desse debate recente, sabe? É como se, no fundo, já tivesse claro e se comprado, né, essa volta de que a única forma, então, agora de pensarmos uma noção de progresso é aquela já dada historicamente, né, de algum modo, ali por Lenin e por Stalin, sabe? Assim, eu acho que isso tem empobrecido o nosso imaginário político. Ou seja, a capacidade que a filosofia tem de oferecer novas categorias, né, aquilo que não está dado historicamente. Eu acho que não só a filosofia tem essa contribuição de olhar criticamente a história, mas também possibilitar que a história seja dita de outras maneiras, né? Não retrospectivamente, não apenas olhando o passado, mas que o futuro, né, o futuro seja diferente daquilo que já existiu, né? Eu acho que a filosofia ela pode contribuir muito, né, para essa ampliação de dizer aquilo que ainda não foi dito. Tem uma questão que Renata... outra. A segunda questão, Renata, tinha uma outra parte, não era? Podes lembrar? Quando você falou que algumas vozes não estavam presentes, como que a gente pode olhar para isso de um ponto de vista filosófico?
Eu acho que a partir da ampliação, mas eu acho que esse, novamente, isso é uma questão muito boa, né? Novamente retoma um pouco que Bárbara tinha falado, e é por isso que eu acho que a gente precisa sempre de um critério normativo da crítica, né? Eu acho que a ampliação ela pode se dar de várias maneiras. Pode se dar do ponto de vista procedimental, isso é um pouco o que Habermas faz, né? Vamos incluir mais atores no discurso, né? Quem está fora, quem não pode se comunicar, né? É uma teoria de comunicativo. Habermas quer ampliar também isso do ponto de vista procedimental. A Nancy Fraser, ela também faz isso, né? A paridade participativa é um conceito procedimental, né? Dizer, olha, o conteúdo ele não está dado pela filosofia, né? Assim, o filósofo, a filósofa que vai dizer então o que é o conteúdo das demandas dos movimentos sociais, né? Então é dizer, olha, vamos ampliar essas vozes, vamos ouvir o que é que os movimentos sociais estão colocando, né? Politicamente, isso é um tipo de inclusão desses discursos. Agora, novamente, esses discursos eles estão pressionando, eles estão dizendo esse universal é falho. Uma outra filósofa, Judith Clark, né, que é da tradição liberal, ela vai dizer, olha, esses discursos, narrativas, né, em primeira pessoa, esses relatos, eles apontam para pontos cegos de uma teoria da justiça. Então, eu acho que esse é o modo como eu compreendo, eles têm um potencial de retificação da teoria também, né? Eles estão apontando que a teoria, ela tem, por isso que é importante, né, essa atividade da escuta, da sensibilidade, né, ser mais sensível a isso que está presente, aquilo que está sendo dito, ao invés de negar de antemão. Mas a minha posição é que, novamente, não há um critério de legitimidade automático, sabe, no discurso. Eles podem ou não ser legítimos, porque tem discursos que podem apontar para outras formas de injustiça, ou para volta a formas hierárquicas, né, de um tipo de, enfim, você pode ter uma noção de estima social, por exemplo, que não é baseado no conceito de igualdade. Você pode ter uma noção de estima social que é baseado no conceito de privilégio, de ocupação de poder, etc. Então, você pode ter uma narrativa naquele sentido que vai ter que ser criticado, e você precisa de um outro critério. Um critério aqui pode ser o de igualdade. Quando o Horkheimer ele vai criticar a forma como o senso comum estava sendo cooptado para legitimar a escravidão no contexto dos Estados Unidos, né, ele diz, olha, o senso comum aqui está dizendo a escravidão é alguma coisa está vinda da natureza, tem uma legitimidade, o senso comum sabe disso. E aí Horkheimer vai dizer, olha, a gente precisa aqui de uma noção de razão, que não é essa noção que vai dizer que a escravidão é legitimada pela natureza. Então aqui temos uma noção de razão que pode ser crítica a isso. Então, critérios de direitos humanos, né, baseado numa noção de igualdade, tudo isso não está dado, né, apenas, digamos assim, numa narrativa em primeira pessoa. Eles estão dizendo que instituições são falhas, que há um racismo institucional, que há uma misoginia estrutural, etc. Então você tem várias formas de, através desses relatos, você criticar a forma como as instituições elas são injustas. Mas para isso não precisa jogar fora, ao meu ver, né, um ideal, por exemplo, de que também de um ponto de vista da razão você pode defender determinados princípios, como o de igualdade ou princípios que regem direitos humanos, por exemplo. Né? Então, por isso que eu acho que é um trabalho contínuo de cooperação e de tradução entre a teoria, né, e os relatos. Bom, eu acho que está chegando a hora de encerrar. Eu queria agradecer o Felipe pela fala. E antes de encerrar, eu só queria falar que você acaba o seu artigo falando que para conseguir lidar, de fato, com a contingência da história, continuamos precisando, no plano teórico da filosofia e no plano prático do conflito político. E daí eu queria complementar a sua última resposta falando que também da ação política de inserir nas salas de aula autores como Copenau, Emma Membe. E eu achei muito legal isso que você falou de trocar essa bibliografia do cânone, porque eu acho que não só você dá acesso, dá voz, como isso também muda a chavinha de como a gente coloca o problema da filosofia, que é um jeito também brasileiro de pensar a filosofia, né?
Então, eu acho que esse debate ele é muito legal, porque ele traz à luz uma questão muito contemporânea e do lugar da filosofia também. Queria agradecer ao CAFIU pelo convite de ter debatido a sua fala, Felipe. E eu acho que a gente pode encerrar mesmo assim. Muito obrigada. Agradeço também, então, o convite. Foi ótimo. Adorei a discussão. Até a próxima. Muito obrigada. Eu queria agradecer todo mundo, em nome da comissão e do CAFIU também. Tanto quem acompanha aqui no Meet ou lá no YouTube. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Felipe. Foi ótimo. E deixar o convite para todo mundo participar da primeira parte do primeiro minicurso que vai acontecer hoje às 16, com o professor Marcelo Cabral. E amanhã a gente vai ter a mesa que vai dar a abertura para a parte de ensino dessa semana. E é isso. Obrigada. Tchau, tchau.